Você que acompanha a nossa programação, estamos aí de volta com mais um podcast na TV e hoje nós vamos falar para você de disciplina, vamos falar para você de força, de energia, de corpo sarado e muito mais coisas aí que o jiu-jitsu pode levar você. Nós estamos recebendo aqui hoje Guto Ferreira, professor de jiu-jitsu, e vai falar um pouquinho para a gente da sua carreira, também de um título que ele recebeu recentemente. Mas antes de tudo isso, vamos saber quem é o Guto. Prazer estar recebendo você junto com a gente. O prazer é meu. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo a live. E é uma honra estar aqui com você. E vamos para o bate-papo, né? É isso aí, Guto. Quem é o Guto? Onde ele nasceu? O que ele já fez aí antes do jiu-jitsu? Legal. Vamos relembrar um pouquinho. Na verdade, meu nome é José Augusto, né? É. Mas ficou mais fácil, Guto Ferreira, assim como eu sou conhecido com meus amigos. José Augusto ficou para minha mãe quando ela tá brava, né? Eu em casa é assim, quando a esposa me chama um nome composto, posso sair de perto. E ultimamente eu tenho me inscrito nos campeonatos como Guto Ferreira mesmo, né? Que é o jeito que eu sou conhecido. Bom, eu sou nascido em Assis, vida toda aqui, estudei aqui, e eu tenho contato com a luta desde os 8 anos de idade. Quando eu estava na segunda série, no Carlos Alberto, um amiguinho meu da sala, o Lucas, ele fazia judô aqui em Assis, na época na Academia AMA, o nosso professor Issal. Okay. E ele me convidou para fazer uma aula. E até então eu tinha passado por escolinha de futebol, mas não tinha conseguido nada com isso, né? Até os professores na época pedia para minha mãe colocar em outra coisa que o futebol não dava. Entendi. E eu fui e fiz uma aula na AMA. Pô, eu gostei muito do judô. Só que era pago. E minha família na época não tinha condições de pagar o judô ali. E minha mãe começou a procurar, viu que tinha na Secretaria de Esporte, judô, na época o sensei Wilson. E ela fez a minha inscrição. Então eu entrei no judô em 1998. Logo nos primeiros meses eu participei de um campeonato, gostava muito. Primeiro campeonato eu fiquei em terceiro. Aí eu lutei outro campeonato, fiquei em terceiro também. E naquela época eu tinha muito medo de competição, eu não gostava que alguém assistisse. Até então minha mãe sempre foi muito, muito ativa, ela ia nos treinos, gritava, torcia. E pra mim era um terror, cara. Terror. Eu era muito tímido. E eu via que eu gostava muito da parte de chão do judô, isso é muito engraçado. O judô, ele começa em pé, se você dá uma queda perfeita, acaba. Mas se não for uma queda perfeita, tem alguns segundos de desenvolvimento no chão. Então, quando a gente treinava essa parte de chão, era quando eu mais gostava. E o engraçado é que esse colega que me chamou para fazer aula na AMA, ele acabou treinando na autarquia também. Ele acabou saindo, e na época a gente tinha uma escola muito boa de judô aqui em Assis. Aí foi passando o tempo, e em 2002, eu já comecei a dar uma desanimada com o judô. Eu não estava ganhando campeonato, eu tinha vergonha, eu tinha receio de competição, eu gostava da luta, mas eu vi que o judô ainda não era para mim. Aí entrei naquela fase de final dos 13 para os 14 anos, andando de skate, fã de Charlie Brown, Malhação. Tinha um nome de guerra ou não? Sempre Guto. Aí, deixando o cabelo crescer, fase de pôr brinco, não quero saber da luta, quero andar só de skate. E eu sempre fui de origem evangélica. Okay. Na igreja, eu conheci um amigo, o Arthur, e a gente ficou muito próximo. Daí a gente pegou 2004, a gente criou um vínculo muito grande, né? E de ir na casa, e andar de skate junto. 2005, ir na casa, andar de skate. Final de 2005, veio um primo dele de São Paulo, e esse primo trouxe um amigo junto. Ambos eram campeões mundiais de jiu-jitsu. E aquilo, ficava o dia inteiro na casa do Arthur, e eles eram sócios do tênis, fizeram uma carteirinha de visitante para mim. E um dia que eu fui com eles, antes da gente ir na sauna, jogar bola, os dois começaram a fazer uma luta na grama. Aí eu vi, mas que é isso, né? 2 caras só de short, sem camiseta, lutando. Na hora que derrubava, não acabava ali. Os caras desenvolviam no chão. Eu falei, isso daí é fantástico, cara. O que é? É jiu-jitsu. Eu falei, jiu-jitsu, cara, mas eu não conheço isso. É uma luta que é assim, assim. Eu falei, cara, mas é legal, mas sem se agarra muito, não agarra? Mas não fica numa posição ruim, fica e tal. Mas é muito legal. Falo, você não quer aprender um golpe? Eu quero.
As caras, pô, você já fez judô, então já tem uma base, ó, derruba assim, faz tal coisa. Aí eu falei, putz, é muito legal, cara, eu quero fazer isso. Então os caras falaram, ó, quem assiste é uma equipe muito boa, tem jiu-jitsu na academia CRB, o professor Padeiro, se você quiser, ele é nosso amigo, a gente vai treinar com ele, a gente apresenta. Eu falei, eu quero. Então, em dezembro de 2005, eu entrei no jiu-jitsu. Quando eu fiz a primeira aula, eu falei, putz, eu gosto pra caramba de luta, né? Eu já tinha vivido isso antes. Só que quando eu entrei no jiu-jitsu, eu me familiarizei muito mais do que o judô. Aí eu falei, cara, é isso que eu quero. E é até engraçado que o judô e o jiu-jitsu ele tem uma cultura diferente. O judô ele tem uma conduta mais específica, veio do Japão, tem umas regras um pouco mais afloradas do que o jiu-jitsu. O jiu-jitsu é brasileiro. Entendi. Então tem aquela... Rapaz, não sabia dessa. Sim, eu até entro nesse conceito de história que é bem legal. Então quando eu entrei no jiu-jitsu, eu vim do judô, então o kimono era extremamente limpo, passado, a cultura é diferente. Aí no Gil os caras falam, velho, da onde saiu esse moleque aí, né? A gente tá acostumado com isso. E eu fui meio que acostumando. E o professor já me via com outros olhos, porque ele era muito amigo desses caras que me indicaram o jiu-jitsu, né? Aí eu entrei, comecei a treinar firme, o pessoal viu que eu levava jeito, porque eu já tinha uma bagagem do judô. E no primeiro campeonato eu ganhei. Aí eu falei, putz, cara, totalmente diferente do judô, né? Segundo campeonato, ganhei também. Falei, abandonou o skate. É isso, abandonei o skate. E nessa época, meu, eu tô falando de 2005 para 2006. Okay. Meus professores odiavam. Pô, cabelo grande, você é louco? Brinco na orelha? Não, velho, aqui a gente não aceita. Então eu tirava os brinquinhos, colocava em cima do meu tênis, meu professor vinha e dava uma bicuda. Aí já perdia o brinco. Aí os caras, meu, enquanto você não raspar essa merda e não tirar esses brincos, você vai apanhar toda a aula. Ah, os caras devem estar zoando, né? E, ó, até que eu abandonei o brinco, o cabelo. E aí foi passando os anos, o meu professor dava aula à tarde e à noite. Naquela época eu não trabalhava, né? Fui crescendo, mas eu sempre trabalhei em projeto social. Então a minha vida era projeto social e luta. Aí eu ficava o dia inteiro lá treinando, né? E nesses intervalos, meu professor dava aula à tarde, tinha um espaçamento, e à noite. Nesse espaçamento, ele trabalhava como personal trainer. E eu ficava lá e ele falava assim, ó, vem aqui que você vai me ajudar, ó, cronometro treino. Monta tal base aqui que eu vou fazer. Então, eu falei, pô, mas o que é isso? Ah, eu tô no último ano de educação física, né? Cara, eu também quero fazer educação física. Por influência. E com 17 anos... Teve um curso na época na CRB com o Ricardo Magalhães, de musculação avançada, e me colocaram para fazer. Pô, não tô entendendo nada de musculação, não treinava musculação, mas eu gostei. Então eu falo que a luta teve uma influência em tudo do que eu escolhi da minha vida, porque eu escolhi fazer educação física por conta da luta. Okay. Quando eu terminei o curso de educação física, eu quis fazer uma pós-graduação em fisiologia do exercício para entender como o nosso corpo funciona durante uma atividade física. E, graças a Deus, depois de anos formado, faixa preta, eu consegui também dar aula, né? Nesse processo de aprendizado, eu comecei a dar aula em projeto social, com pouco tempo de Gil. Então, assim, eu tive um professor que me instruiu, tive um exemplo dentro da luta. Então, eu comecei com 8, fui até os 12 para 13 anos no judô, parei um tempo, entrei no jiu-jitsu. No jiu-jitsu, eu tô desde os 15 anos, eu vou completar 32 anos, né, esse ano. Então eu posso falar que dos 8 aos 32, eu tô dentro da luta, né? Agora, como isso, né? O jiu-jitsu é brasileiro, né? Ele tem um nome que legal. Pelo menos soa oriental, né? Uhum. Vou dar uma resumida. Na época, Japão antigo, época de samurai, assim, teve uma troca de reinado. Nessa troca de reinado, os samurais eles passaram a ser mal vistos. Antigamente era guerreiros, samurais, tal. Quando teve essa troca, eram pessoas violentas, era isso. Naquela época existia um termo chamado Jutsu, que significa mais ou menos pra gente, mais genérico, é arte marcial. Então, dentro desse termo, ele englobava várias lutas com espada, lutas de articulações e quedas, lutas com armas. E quando teve essa troca de samurai, essa troca de reinado que o samurai ficou mal visto, eles falaram, pô, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar esse cenário. Na época existia um praticante de luta chamado Jigoro Kano. Ele teve uma missão de desenvolver uma luta
que tirasse essa fama ruim que existia. E ele praticava alguma dessas lutas que fazia parte desse Jujutsu. E ele desenvolveu uma luta chamada Judô. Então, ele pegou aquilo ali que tinha de mais violento, fez algumas adaptações, e esse Judô, mais tarde, ia se tornar olímpico. Depois que esse Judô era... esse Jigoro Kano, ele entendia que a luta ela não era para desenvolver somente o físico, mas sim desenvolver a pessoa como um todo. Então, a pessoa tinha que ser educada, tinha que ter respeito por todo mundo, pelos mais velhos, pelos alunos, pelos parceiros de treino. Então ele colocou uma filosofia de vida dentro dessa luta. Então essa luta foi difundida de uma maneira que se tornasse olímpico. E ele precisava apresentar esse judô para o mundo todo. Uma trupe de japoneses foi incumbida de vir para o Brasil. Okay. Isso eu falo há muito tempo atrás, né? E quando chegavam no Brasil, eles precisavam fazer demonstração. Então eles participavam de eventos. Naquela época o circo era muito famoso. Então, os caras faziam uma apresentação de luta no circo. Eles conheceram um homem chamado Gastão Gracie. Na época veio 3 japoneses. O mais famoso que veio foi o mestre Konde Koma. Esse Konde Koma fez uma apresentação num circo. Esse circo, quem era o diretor e dono, chamava Gastão Gracie. E esse Gastão Gracie acabou por se tornar empresário desse Konde Koma e arrumar as apresentações. Em troca dessa parceria, o Konde Koma falou assim, vou ensinar o seu filho o judô. E ensinou Carlos Gracie, que era o filho mais velho da época, e tinha mais alguns irmãos, esse judô. Então era muita queda, era parte de chão. E o que acontece? Desse judô que veio do Japão, se apresentou no Brasil, conheceu a família Gracie, esses membros que aprenderam esse judô, eles começaram a dar aula posteriormente. E um dia, o Carlos Gracie estava dando aula, na outra turma ele não ia conseguir dar aula. O seu irmão mais novo, que é o Hélio Gracie na época tinha inúmeros problemas físicos, era muito magro, ele foi dar aula e ele era aquele espectador, ele assistiu o irmão dando aula, então ele sabia tudo. Só que na hora de pôr em prática ele não conseguia. Por quê? Porque ele era muito franzino. Então ele teve que readaptar o que o irmão ensinava. Então daí entrou aquele sistema de alavanca, que a gente fala que jiu-jitsu é alavanca, é isso, é usar a força do oponente contra o outro. O que a família Gracie então fez? Ela pegou esse judô que aprendeu e aprimorou com a realidade do Brasil. A realidade do Brasil na época era academia pequena. Numa academia pequena, a gente consegue pôr 16 pessoas treinando no chão. Perfeito. Mas se a gente pôr pessoas em pé, trocando queda, reduz o número. Então esse é um dos motivos cultural porque o jiu-jitsu se desenvolveu mais no chão. Então o Hélio Gracie pegou algumas técnicas que ele não conseguia desenvolver em pé e aprimorou no chão. Só que a família Gracie ela não queria ficar refém de uma cultura japonesa. Então o que eles fizeram? Eles afastaram o jiu-jitsu da influência ocidental. Perfeito. Por um erro de nomenclatura, eles diziam que praticava aquele jujutsu que a gente conversou antes, que significava arte marcial. Entendi. Aí ficou jiu-jitsu. Então a gente fala que o jiu-jitsu ele teve uma influência direta do judô, só que a família Gracie aprendeu, readaptou e se afastou. Tanto é que o Hélio Gracie e o Carlos Gracie, eles enfrentaram alguns japoneses em luta. Em uma das lutas, o Hélio Gracie tomou 26 quedas de um japonês. Isso fica claro pra gente que ele não era bom em pé e que o japonês era muito bom em pé. Esse também é um dos motivos para o jiu-jitsu ter desenvolvido no chão. Só que são duas lutas irmãs. Se a gente pegar hoje em dia o pessoal que trabalha chave de calcanhar, há muitos anos atrás essa chave já existia no judô. Então a gente brinca que foi uma adaptação. Da mesma forma que eu tenho que adaptar o jiu-jitsu para mim. Eu tenho algumas lesões, eu não consigo fazer tudo. Então é uma adaptação. Por isso a gente fala, o judô veio, se espalhou no Brasil, a família Gracie aprendeu, desenvolveu e criou o jiu-jitsu. A gente pode falar que o jiu-jitsu é 100% brasileiro. E como ele é reconhecido hoje a nível mundial, é só o Brasil reconhece ele ou já foi difundido também? O mais legal é que assim, a família Gracie, ela teve uma sacada na época muito foda. Por quê? Porque eles, além de ter desenvolvido isso, os caras eram marqueteiros pra caramba. O cara falou assim, como que eu vou provar que a minha luta é boa?
eu vou bater em todo mundo. Na luta como que eu vou ser melhor que um cara? Eu preciso ganhar do cara, não tem como eu ser melhor perdendo. Nesse sentido de luta, né? Daí, o que a família Gracie fez? Começou a lançar desafio. Eles pegaram, na época do Rio de Janeiro, violento, um monte de capoeirista que batia em todo mundo, pô, se você é valentão, eles colocavam no jornal da época, se você é valentão, me enfrente. Aí os caras chegavam, pô, o Hélio Gracie, 50 quilos, fraco pra caramba, vou bater nesse cara. E ele ia lá e vencia os caras com facilidade. Então, desse jeito, eles mandaram uma mensagem muito forte pro mundo que o jiu-jitsu era extremamente eficaz. Eles bateram em boxeador, em capoeirista, em judocas, pessoal do Muay Thai, pessoal do Karatê. O jiu-jitsu ele é uma luta extremamente eficiente nesse 1 contra 1. Perderam? Claro, porque o porte físico dos caras era muito fraco. Tem uma luta que formou um divisor de água. O Hélio Gracie, ele desafiou um judoca que era lenda no Japão, o Kimura. Só que esse Kimura, ele pesava mais de 90 quilos. O Hélio Gracie, 50. O Kimura, na época, falou, cara, você me desafiar é um insulto. Quem é você? Eu não conheço você. Ganhe de alguém famoso e eu te enfrento. Aí o Hélio Gracie lutou com o top 3 do Japão, do judô. Pô, ele ganhou do cara. Na hora que ele ganhou desse top 3, o Kimura falou, pô, realmente o cara é um samurai. Eu topo enfrentar ele. Só que tinha uma diferença muito grande de peso e de técnica. Pô, e o Kimura falou, beleza, vamos enfrentar o Hélio Gracie. Mas se a luta passar de 2 minutos, ele é o campeão. O Hélio Gracie topou, eles lutaram. A luta demorou mais de 5 minutos. Entendi. E no decorrer da luta, o Kimura aplicou uma chave de braço, que depois, posteriormente, essa chave de braço foi batizada de Kimura, em homenagem a esse japonês, e o Hélio Gracie era extremamente valente, ele não bateu. Bater é um sinal de desistência. Okay. Então, se eu tô sentindo uma dor, eu sei que eu não vou escapar, eu bato, a luta encerra ali. Ele não bateu, o cara foi puxando o braço dele acabou tendo uma fratura no úmero, e membros da família dele jogou a toalha. Então o Hélio Gracie brincava quando era vivo, eu perdi, mas eu não bati. Entendi. E depois dessa luta, ficou claro que o jiu-jitsu era eficiente. O cara mais fraco conseguiu lutar de igual para igual até certo ponto, enquanto a sua capacidade física permitiu. E ele foi bravo, não desistiu. Pô, esse esporte é fantástico. Então a família Gracie teve esse papel, primeiro, de afastar da cultura ocidental, abrasileirar o esporte, criar coisas que não existiam e adaptar coisas que já existiam, e provar para o mundo que era eficaz. Hoje em dia, por exemplo, você não consegue fazer uma luta com eficiência de MMA sem saber chão. Você precisa do chão. Perfeito. O lutador de jiu-jitsu, ele pode lutar MMA sem saber porrada. Desde que ele derruba e leva pro chão. Não tô querendo dizer que ele vai ganhar, mas ele consegue. Agora, um cara que só sabe bater, só sabe socar e chutar, ele precisa, no mínimo, saber defender uma queda. Perfeito. Então, exatamente. Então a gente trabalha com o jiu-jitsu como a luta mais eficiente que tem em defesa pessoal. Bom, uma coisa que eu achei, duas coisas interessantes aqui, né? Você falou aí, né, que é questão de faixa, né? Faixa preta e tal. Sim. E eu tô vendo as tuas fotos aqui, você luta de shorts e camiseta, não é o kimono tradicional, né? Não. Como é esse negócio de faixa? Legal. Pra gente entender. Porque quando você vai no judô, você vê, né? Todo mundo com a faixa, você já identifica na visão. O jiu-jitsu, a gente fala que ele se divide em algumas coisas. Tem o jiu-jitsu original, que a gente pode falar um termo genérico original, é de kimono. Kimono com as ordens de faixa. A gente tem uma variação, que é o jiu-jitsu sem kimono. Ele também, quando você vai competir, você tem que se inscrever em uma categoria de faixa, porque no jiu-jitsu é assim, até de branca até a roxa é um tipo de regra. Marrom e preto é outro tipo de regra. Então, por mais que esteja sem kimono, é uma variação do jiu-jitsu que também corresponde a regras dependendo da sua faixa. Um chega a ser mais violento que o outro, porque quando você pega no kimono. Na verdade, sim, kimono, como é que você pega? O objetivo dos dois é o mesmo: dominar o adversário e finalizá-lo. Esse é o objetivo dos dois. O que muda é o meio que você vai ter para isso. De kimono, a gente trabalha estrangulamentos usando pano, quedas usando pano. No sem kimono, a gente trabalha pegada, nuca, cotovelo, também tem os mesmos golpes, mas com o que eu acabei de falar, com caminhos diferentes. Perfeito. Eu sempre treinei de kimono.
Mas eu entrei no jiu-jitsu, lembra que eu comentei, por conta de ver 2 caras sem kimono. Entendi. Aí eu gostava de treinar de kimono, mas vira e mexe eu treinava sem. Em 2016 eu fiz a primeira luta sem kimono. E eu achei fantástico. Um ano antes, 2015, eu comecei a defender a CIS nos Jogos Abertos na modalidade wrestling, que é como se fosse um judô, só que sem kimono, com quedas, com o objetivo de colar as costas no chão. Um esporte que a gente não dá nada, mas é extremamente agressivo, cara. Você pode colocar o cara de testa no chão, você pode... Na verdade, se eu der uma queda do cara com baixa amplitude, é 2 pontos. Se eu der uma queda com grande amplitude, são 4 pontos. Perfeito. Então ele te induz a arremessar o cara cada vez mais alto. Aí eu falei, pô, sem kimono é muito legal. Em 2016 eu lutei sem. Aí de lá pra cá eu falei, cara, eu gosto mais do sem kimono. E depois que eu passei por esse processo de lesão no ombro, cirurgia, a minha volta pra treinar de kimono foi muito cruel. Então eu sentia muita dor. Entendi. Então eu optei por sem kimono por conta disso, né? Perfeito. Bom, você falou também de pessoas que te inspiraram, né? Sim. Nessa tua caminhada aí. Eu acho que é justamente isso, né? O esporte, de maneira geral, ele tem que ter realmente alguém que as crianças se espelham, né? Aconteceu isso com o Guga, né? Nunca se jogou tanto tênis pós-Guga e tal, né? E é bacana isso também, né? Que as crianças estejam aí procurando se inspirar em coisas boas, né? Com certeza. Até tem um amigo que hoje ele falou, eu não consegui fazer para meus filhos, mas hoje eu levo meus netos a fazer, no caso, estão fazendo judô, porque o menino era muito agitado, muito elétrico, em algumas situações meio que violento, e o judô reverteu isso nele. E o jiu-jitsu não é diferente, né? Não. A gente faz assim, né? O judô, ele é um pouco mais pegado nas regras. No jiu-jitsu, a gente entende que é a cultura brasileira. A gente bate um papo depois dos treinos, a gente brinca, a gente conversa, mas tudo dentro do respeito. Por quê? Porque o cara tá fazendo uma arte marcial, uma luta, então ele tem que aprender a respeitar. Por mais que a gente entenda que no Brasil é um pouco mais tranquilo essa parte de disciplina, por conta do... Vou dar um exemplo no judô. No judô você tem um quadro que representa o criador. Então a gente tem como cultura cumprimentar o tatame para entrar, que é um ambiente sagrado que você vai treinar, cumprimentar a foto do Jigoro Kano, que foi o criador. No jiu-jitsu, não. No jiu-jitsu, pô, vou cumprimentar o professor, meus amigos e vamos começar o treino. Mas isso não, adversário mas isso não quer dizer que eu não estou respeitando o ambiente de treino. Entendi. Não tem nada a ver. Então a gente também prega esse respeito, mas da nossa maneira. Entendi. Mas se a gente pegar um moleque, por exemplo, eu vou dar meu exemplo. No judô, eu não tinha a autoconfiança que eu tenho no jiu-jitsu. No judô, eu sabia que se eu tivesse que usar o judô para me defender, em algum momento poderia ser que desse merda. No jiu-jitsu eu sei que pode vir qualquer cara pra cima de mim que eu vou me resolver. Não quer dizer que pode dar merda, beleza? A gente trabalha com algumas variáveis. Mas eu tenho certeza que se eu grudar no cara e derrubar, acabou. Por quê? Porque o jiu-jitsu te dá essa autoconfiança. E quando você é uma pessoa que tem essa autoconfiança, você se torna mais calmo. Até você falou aí que teve uma lesão, mas você aprende a se defender também de como não se machucar, né? A maneira correta de cair. Na verdade é assim, a gente trabalha com esporte que é multifatorial. A minha lesão, por exemplo, foi uma lesão grave, porém, o movimento que eu levei para quedar, quem estava assistindo, que eu levei da queda, quem estava assistindo nem viu que eu machuquei, porque foi um movimento sutil. O problema não foi o movimento, foi a conexão corpo e mente. Na hora que eu tomei o movimento, eu não estava prestando atenção, minha cabeça estava aérea, era um sábado de manhã, eu não tinha dormido bem, eu estava com sono, então o meu corpo não estava preparado. A mesma coisa, se a gente falar, pô, o cara vai te dar um soco no braço, você vai travar, vai sentir a pancada e já era. Agora você toma um soco relaxado, a musculatura não está preparada para receber aquele impacto. Então a minha lesão foi por conta disso, mas eu tenho 16 anos de jiu-jitsu, uma lesão grave. Se a gente pôr na balança, tá de boa ainda, né? Exatamente. Agora, você hoje, né, tem a sua academia, tem seu espaço, você é professor. Como que se forma o professor? Como que é a pessoa pode ser considerada professor? Aprendeu a lutar, já vou dar aula, tá tudo certo? Legal. A gente entende que dar aula é um dom, né? A gente precisa de algumas coisas para dar aula. Então, quando a pessoa entra para praticar o jiu-jitsu é um esporte que ele mostra muito sobre quem é a pessoa. Por quê? Porque ela vai passar por algumas situações do treino ali que ela vai expor quem ela é. Se a pessoa é uma pessoa medrosa, na hora que tiver um cara por cima dela, vai apavorar.
Não tem jeito. Vai ser uma pessoa que vai pra cima, que é guerreira, que briga. Na hora que o cara for impor as suas técnicas, ela vai revidar. Então a gente vai vendo quem é a pessoa. Entra a gente pra treinar lá, que a gente sabe que vai fazer por hobby, a gente respeita e a gente ensina. Entra pessoas também que a gente vê que tem um talento especial que pode se tornar um atleta. Se o cara quer ou não, beleza, parte dele, a gente não impõe nada para ninguém. Então esse processo de formação da faixa branca à faixa preta, no mínimo, vai levar de 8 anos. Entendi. Então nesse processo a gente vai saber quem ela vai se tornar. Vai se tornar um excelente praticante, um excelente parceiro de treino ou supostamente um professor. No meu caso, eu me tornei um professor porque eu tive uma influência direta do também meu professor. Entendi. Então ele me colocava em situações que eu precisava me desenvolver. Eu ajudava a montar treino, eu ajudava a cronometrar, eu ajudava isso. Logo no meu primeiro 1 ano e meio eu comecei a dar aula num projeto social de jiu-jitsu. Então a gente fala que o jiu-jitsu vai moldando a pessoa e a gente vai saber para que lado ela vai se tornar, né? Perfeito. Bom, você recentemente recebeu um título, certo? Mas antes de você falar desse título, eu queria que você falasse para mim aonde o esporte te levou dentro da modalidade que você escolheu. Legal. Aí. Eu acho que antes de eu falar de onde o esporte me levou em termos de título, eu acho que o que o esporte fez de melhor para mim foi na minha formação, né? Uhum. Ter me influenciado em não ter usado droga, não ter partido por um caminho ruim, ter buscado uma faculdade, ter buscado estudar, ter buscado trabalhar em projeto social, devolver um pouco para a sociedade o que fizeram por mim na época dos projetos sociais. Então eu acho que isso é o principal. Fora isso, o esporte me levou a buscar desafio. Então, pô, eu tô na academia, mas a academia, cara, ela tem um monte de trabalhador. Tem um monte de cara que trabalha o dia inteiro. Às vezes o cara chega lá pra treinar, o cara passou um estresse violento no trabalho. Então ele chega ali pra desestressar, pra rever os amigos, pra conversar. Então se eu quero ser um atleta, esse cara não é uma régua de medida pra mim. Então o esporte me levou a buscar as competições pra eu me testar. Uhum. Pô, eu quero ser bom. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lutar com os caras que são bons. Então o esporte me levou a conhecer várias pessoas, participar de vários campeonatos, fazer muito amigos. A gente fala que a principal característica do Gil é a união, cara. Porque, imagina, eu tô entregando a minha articulação pro cara. Se o cara for um retardado, ele vai puxar meu braço e vai quebrar. Só que o cara, ele sabe reconhecer o limite, ele vai soltar assim que eu bater. Então o esporte cria esses laços de vínculo de amizade. Uhum. Bom, tirando o físico teu, que é saradão aí e tal, né? O benefício do judô, do jiu-jitsu para você foi muito grande, né? E é exemplo de todos. Inclusive, eu tenho um amigo que a gente estava conversando aqui, o Flavinho lá do Bazar de Palimers, que acorda às 6 horas da manhã para ir lá, né? Rolar no tatame lá, né? E modesta parte, a gente sabe que o Flavinho tem uma idade avançada, né? Então, Flavinho, fica a dica para você, meu amigo. Você pode trocar de médico aí, que você tem que ir para um geriatra, porque o negócio tá virando Homem-Aranha agora também. Né? Vixe, o Flavinho, ele tentou usar as técnicas do jiu-jitsu contra a aranha, mas a aranha venceu. Venceu ele. Mas isso é bacana. E também você aí recentemente, né, falar desse título que você recebeu recentemente, que você até teve aí, né, sendo entrevistado aí pela TV Tem, outras mídias aí também de caráter regional e também nacional. Né? Eu falo assim, né? A lesão foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu sou professor, então o cara paga para treinar. Se o cara não treinar, ele não tem que pagar. E quando entrou a pandemia, foi um processo muito difícil, porque começou a fechar tudo. E nesse processo de fechamento, pandemia, a gente descobriu um câncer na minha mãe. Entendi. Aí eu falei, putz, agora fodeu tudo, né? Porque pandemia, não tô trabalhando, minha mãe vai precisar de tratamento. E começou o tratamento da minha mãe, a gente foi desenvolvendo, né? Foi começando as quimioterapias. Pô, eu sou filho único, então a cabeça vai pro pau, né? Ah, fica louco. Daí eu falei, cara, eu preciso treinar jiu-jitsu. Só que nesse período, era a volta que eu tava treinando jiu-jitsu, porque em 2019 eu descobri 2 hérnias de disco na lombar. Então eu fiquei em 2019 e 2020 buscando um tratamento. Na hora que eu consegui retomar os treinos, deu a pandemia, e deu o câncer da minha mãe. Aí eu falei, cara, eu preciso treinar porque eu preciso desestressar.
Hoje em dia pode falar, né? Então tá de boa. Então, na época tinha um professor que fazia uns treinos clandestinos na casa. Agora pode. E eu falei, porra, cara, vou ter que fazer esses treinos. Vou correr risco de pegar Covid, de fuder com tudo, mas tenho que buscar uma saída, porque o esporte ele desestressa. Sobrevivência exatamente. Também. Aí as coisas começaram a dar bem. Eu comecei a entrar em forma, minhas costas parou de doer, a minha mãe estava avançando o tratamento. Falei, pô, graças a Deus tá tudo indo bem. Até que tomei uma raspagem e na hora eu senti meu ombro sair do lugar. Eu falei, putz, fudeu, cara, e agora? Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou dar aula? Como que eu vou cuidar da minha mãe? Como que eu vou levar para os lugares? Agora virou uma merda que eu não consigo controlar. E nesse processo, indo pro UPA, com o ombro fudido, eu comecei a palpar o ombro. Aí eu vi que não era o ombro, que o que tinha zoado era a clavícula. A clavícula, ela se junta com a articulação acromioclavicular, né? Uhum. Então essa articulação se desfez e os ligamentos que seguram a clavícula também se desfizeram. E no meio do caminho eu liguei pro Dr. Paulo. Falei, doutor do céu, aconteceu isso aí. Dr. Paulo tô indo Mendonça, anestesista, meu amigo. São os amigos que o esporte faz, né? Vamos... Se ele for católico, eu tenho certeza que vai virar santo quando morrer, porque o tanto que ele já ajudou a gente. Esse cara é bacana, esse é diferenciado. Aí ele foi no UPA e falou, cara, foi a sua clavícula que foi pro pau. Mas beleza, vamos tirar umas fotos aí, vou mandar pros amigos e a gente vê o que dá pra fazer. Aí, no que eu tava no processo de tomar soro, tomar tramal, para não sentir a dor, eu já recebi o diagnóstico. Ó, seu caso é cirúrgico, não tem como negociar, tem que operar e não pode demorar muito. Putz, e agora, cara? Como que vai ficar? Porque daí fudeu com tudo. Fudeu com o trabalho, fudeu com o tratamento. Enfim, graças a Deus o Saber operou, fez a cirurgia. O Dr. Ney Saber Filho, né? Que meu amigo também... médico da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Cara, né? Fantástico. Médico da Marta, melhor jogadora do mundo de futebol feminino. Eu brinco que ele me devolveu a vida do esporte, com certeza. Aí nesse processo de recuperação, cara, eu, em casa, minha mãe fazendo os tratamentos, falei, preciso fazer alguma coisa. Só que a minha cabeça de início era, nunca mais vou conseguir fazer jiu-jitsu. Pô, você ferrou um braço, né, cara? Não tem como negociar. O braço você precisa, você empurra, você puxa, não tem como. E eu tinha certeza que tinha acabado ali, né? Falei, não vou mais conseguir voltar a treinar. Mas eu continuei dando aula, dava aula pros alunos da Renascença. Não parei de ter o envolvimento direto com o jiu-jitsu. Aí surgiu a oportunidade, cara, de eu montar uma academia dentro de outra academia aqui em Assis. Aí um colega meu falou, cara, ao invés de você fazer isso, por que você não monta a sua? Porque você vai montar com o cara e se... Beleza, vocês são amigos, mas misturar, às vezes você não quer, às vezes o cara não quer e vai fazer o quê? Aí eu comecei a falar, cara, acho que eu vou montar a minha. Aí acabou que não deu certo, o pessoal que ia fazer o papel de investidor acabou fazendo outras coisas. Eu falei, beleza, né? Vou concentrar só na minha recuperação do ombro e beleza. E nisso, um aluno meu do Renascença falou, cara, não, vamos montar sua academia. Quanto que você precisa? Preciso de tal. Beleza, eu te empresto. A hora que der, você me paga. Mas é seu sonho? Beleza, vamos investir. Eu falei, caramba, cara, agora eu vou montar uma academia, mas eu não tô no braço esquerdo ainda. Como que eu vou fazer? Mas o princípio era montar uma academia para que eu pudesse atender meus alunos personagens que eu estava perdendo. Porque na época o Covid estava estralando. E as academias não iam abrir tão cedo. Só que eu precisava trabalhar. Então a gente fala, vou ficar esperando a ajuda de governo? Não, eu tenho que fazer minha parte. Beleza. Nisso, um amigo dava aula numa academia e a gente sabe, quando a academia não é de luta, cara, ela olha a luta contra os olhos, porque a luta não vai dar o retorno que ela espera. A musculação, os outros tipos de esporte, danças, vão dar um retorno melhor. Então os caras não têm uma privacidade que a luta merece. Os caras, Guto, se você abrir, a gente te acompanha. E eram caras que já tinham aluno. Eu falei, vou começar minha academia se eu for sozinho, com pouco aluno. Mas se os caras forem comigo, além dos caras serem de extrema confiança e a gente estar junto há anos, os caras também vão ter aluno. Aí eu convidei 2 professores. Falei, cara, o horário de vocês mantém, vocês ficam com o mesmo horário, a gente não muda nada, total privacidade, chave da academia para vocês, toca o pau, e eu pego turma de iniciante, de mulher e de polícia. Beleza. Aí os caras foram comigo e já levaram os alunos. Eu falei, cara, que legal, tá tudo dando certo, né? E nesse processo, a minha mãe se curando, o meu ombro melhorando. Aí eu falei, mas não tô muito contente, porque eu tô dando aula, cara, mas eu me olhava no espelho, meu lado esquerdo zoado. Eu
bebendo, coisa que eu nunca fui de beber muito. Então tava bebendo bastante, barrigudo. Falei, cara, sou formado em educação física. Se eu não tiver um corpo bom, quem que vai acreditar no meu trabalho? Não dá, cara, eu preciso mudar isso. Aí, em junho do ano passado, eu recebi um convite de fazer uma luta num evento em Londrina. Esse evento, ele é beneficente, ele trabalha com uma... Na verdade, um cara trabalha numa ONG que trabalha com crianças com câncer e ele tem uma agência de marketing e ele é praticante de jiu-jitsu. Eu falei, cara, vou montar um evento de Gil que eu possa, durante o evento, ter um link de acesso de arrecadar dinheiro e a gente pega esse dinheiro e doa para a instituição. Aí os caras viam que minha mãe estava passando processo de câncer, que eu estava voltando a treinar, os caras, Guto, você não quer lutar? Só que eu não tava treinando direito e tava com o Bruno. Falei, cara, quando que é a luta? Dezembro. Ah, beleza, eu topo. Ah, então a gente vai casar com um adversário tal. Beleza. Na hora que os caras falaram, seu adversário vai ser fulano de tal, 92 quilos, você topa? Topa. Eu tava com 102 por aí, falei, beleza, eu topo o desafio. Chamei um amigo nutricionista, chamei uma galera de treino, falei, cara, vocês me ajudam? Me ajudam. E comecei o processo. Quando eu vi o adversário, porra, era um cara enorme, era um cara do MMA, o cara era forte pra caralho. Entendi. Eu falei, puta que pariu, eu entrei numa furada do caramba, né? Mas Vou beleza, que nem beleza. Natal pra carne. Falei, beleza, eu preciso de um desafio. Porque se eu continuar desse jeito aí, eu realizei um sonho, mas vou aproveitar não isso. Não vou fazer nada, né? E comecei o processo de treino. Emagrece, treina, entra em forma, treina de novo, e machuca, e conserta. E cheguei em dezembro e falei, pô, tô em forma. Só que eu sabia que a luta não ia ser muita coisa boa. Porque eu tava completando 3 anos e pouco sem competir, sem ritmo. Lutar é que nem jogar bola. Cara. Se você não joga direto, você não tem ritmo. Você pega cara de futebol que volta de lesão, o cara demora. Exato. Mas eu falei, beleza. E era um evento, cara, com transmissão ao vivo, todo mundo vendo. Eu falei, bom, primeiro de tudo, eu tenho que trabalhar meu psicológico, porque eu não posso ter vaidade. Então, se eu for perder, foda-se. Qual que é o objetivo? Eu ter confiança no meu ombro e eu entrar em forma. Esses são os 2 objetivos. Fui. Cara, infelizmente perdi no final, mas no começo da luta... o combate. O combate. A gente fala que, pô, ter medo não faz parte do que a gente trabalha, né? E a gente foi. Eu entrei uma queda no cara, o cara defendeu. Na hora que eu fui fazer um movimento, senti minhas costas pra caramba, que... A luta, ela também conta com a sorte. No dia, cara, eu acordei com uma dor na lombar do caramba. Então, às vezes dá tudo certo, às vezes dá tudo errado, mas faz parte. E fiquei por baixo na luta, ele passou minha guarda, ele encaixou uma chave de ombro, exatamente no meu ombro operado. Ele te estudou antes. Cara, ele me seguia no Insta, mas eu não sei nem se na hora, porque na hora eu acho que não sabia que era aquele ombro, sabe? Porque eu acho que daí teria forçado mais. Entendi. Aí eu falei, putz, a gente consegue... pensar durante a luta, falei, putz, cara, meu ombro vai fuder, vai ter que operar de novo, eu não acredito. Aí eu consegui sair. Eu falei, cara, não tá doendo meu ombro, eu consegui sair do golpe. Aí no decorrer da luta, eu acabei sendo finalizado. Aí eu voltei pra casa, falei, cara, eu aguentei lutar mais de 3 minutos, eu não senti o ombro. Eu senti a lombar, mas a lombar é tratável. Beleza, e nessa preparação física, eu iniciei um tratamento novo numa academia em Assis, a Unic Performance. Okay. Pô, os caras são fantásticos. E os caras falaram, Guto, a gente tá só no começo. Eu falei, cara, mas eu tô vendo que eu tô evoluindo, então eu vou voltar a competir. Pô, já passou, os caras já me viram, meus alunos já viram. Agora eu vou voltar com tudo. Aí em janeiro desse ano, eu falei, vou lutar um Mundial sem kimono. Uhum. Lutei o Mundial, ganhei a primeira luta, perdi na semifinal, perdi pro campeão. E eu vi que, porra, eu lutei bem com o cara, né? Eu falei, não, velho. Um pouquinho mais de empenho. Aí o que eu vi? Falei, pô, o que tá faltando? Tá faltando eu ganhar mais peso, porque eu luto na 92. Na 92 os caras são fortes. Beleza, vamos trabalhar isso. Aí passou 2 meses, lutei o Sul-Americano. Pô, Sul-Americano, ganhei a primeira luta de um cara do Rio de Janeiro. Esse cara que eu ganhei na primeira luta era parceiro de treino do José Aldo. Um dia antes dele participar desse evento, ele fez um treino com o Dedé Pederneiras, um dos melhores treinadores de MMA do mundo. Até então a gente brinca que quando ele tava indo para São Paulo, ele postou uma foto no Instagram, indo para São Paulo buscar uma medalha. Aí eu falei pros caras, não vai. Não vai não. E eu lutei com esse cara, ganhei. Aí na segunda luta eu perdi por ponto. Na verdade ficou 0-0 a luta, mas o árbitro decidiu que o meu adversário lutou mais que eu. Eu falei, cara, eu lutei 10 minutos, meu. Tô bem pra caramba.
Beleza, vamos continuar. Segue o planejamento. 2 meses depois do teu brasileiro. Aí no brasileiro, cara, eu me ferrei, porque na semana de treino, na última semana de treino, eu fui dar uma acelerada, senti o joelho. O colega meu caiu em cima da minha perna, deu um estralo violento. Aí eu tive que entrar com muito anti-inflamatório, meu peso foi para 95 e eu lutava na 92. Tive que viajar, bate e volta, sem beber água, para bater o peso. Cheguei lá, peguei um cara de Roraima na primeira luta, muito forte, cara extremamente forte. Acabei perdendo por ponto. Eu falei, meu, eu tô bem. Consegui lutar com o cara com o joelho zoado. Perdi por ponto, mas foi por um detalhe. O cara não teve um domínio tão grande. A outra luta, pô, perdi por decisão de árbitro. E a outra, de janeiro, pô, perdi pro cara que foi campeão, mas eu tava muito fora de forma, né? Tava no início. Falei, vou lutar de novo. Aí fui lutar o Internacional. Aí eu falei, pô, agora eu tô na melhor forma da vida, no gás, porque ele já tinha passado por 3 campeonatos. Eu falei, agora eu tô num ritmo muito bom de competição. Peguei uma chave difícil, tinha um cara na minha chave que era campeão mundial, brasileiro, paulista, uma chave, uma lista enorme de títulos. E esse cara acabou perdendo a primeira luta para um adversário lá, um cara forte, um moreno forte. E esse cara foi pra final. Aí na primeira luta eu peguei um cara que eu já tinha vencido no Mundial. Entendi. Eu falei, pô, já conheço o jogo desse cara. Fui lá e ganhei. Aí eu fui pra final com esse moreno forte que havia ganho do cara bom. Falei, pô, montar uma estratégia e já era. Aí montei uma estratégia e ganhei de 11-0. Aí eu fui campeão internacional. Até que depois da hora que eu fui pegar a medalha que caiu a ficha, né? Falei, caramba, cara, eu fiz 2 lutas muito boas, não cansei, forte, não senti a lombar, não senti o ombro, então... Até então, tudo que eu tô fazendo tá dando certo. Aí eu comparei uma foto do Internacional com uma foto da luta casada. Cara, é outro tipo de físico. Entendi. Então mostra que o processo foi feito com calma, com planejamento e tá dando certo. Aí eu tive o prazer de ser campeão internacional. E, cara, quando a gente vai lutar, a gente é do interior. Quando a gente vai pra São Paulo lutar, é sempre um sacrifício. Eu vou de bate e volta. Eu paro o busão na Barra Funda, pego o Uber, vou pro estádio, chego no estádio 2 horas antes, aqueço, descanso, luto, saio de lá, corro pra rodoviária, pego o busão e volto. Vem da aula. Pô, vem da aula. Às vezes eu cancelo as primeiras aulas pra dar uma recuperada, mas à tarde a gente tem que dar aula. Então a gente brinca que a hora que eu cumprimento o adversário e começo a lutar é a parte mais fácil. A parte mais difícil é deixar a esposa, deixar a mãe, deixar meu pai, deixar meus cachorros em casa, não dar a atenção que eu deveria, porque eu tenho que treinar 2, 3 vezes por dia, parte física, até aconteceu uma história engraçada, no brasileiro eu tava muito acima do peso por conta dos remédios. Pô, meu pai não sabia que eu ia lutar, cheguei lá, ele tinha comprado 3 pizzas pra comemorar o jogo do Palmeiras que a gente assistiu, falei, puta que pariu. Então é um sacrifício, cara, que a gente tem que estar disposto a passar. Aí eu falo, a lesão foi um divisor, porque quando eu lesionei, eu falei, cara, eu vou parar, eu não vou mais conseguir. E na verdade, depois que eu lesionei, eu tô muito melhor do que todos os anos que eu tinha antes da lesão. Às vezes a gente acha que uma coisa vem pra terminar, mas na verdade ela vem pra te mudar. E graças a Deus eu me tornei um exemplo pra galera, porque a galera viu meu sofrimento, viu a dificuldade, e fala, pô, o cara conseguiu ser campeão internacional depois de 2 hérnias, uma cirurgia no ombro. Entendi. O moleque é guerreiro, né? E a gente brinca que o Gil faz isso, né? Agora, você tem hoje, dentro dos teus alunos lá, empresários, até quem nos apresentou foi o Maicon Zilli, né? Da Carnes by Zilli lá, nosso amigo. Tô ansioso pro churrasco, ele falou. O cara é sarado de carregar aquelas carcaças nas costas lá, né? O bicho é forte, hein? A gente vai ensinar uma técnica nova pra ele matar os boi. Ah, é? No susto. Você tem hoje algum aluno aí? A gente sabe que os empresários estão para desestressar, para manter a forma, manter físico e tal. Mas você tem alguém se destacando aí dentro Temos. Como é que é muito legal o senhor perguntar isso, porque assim, muita gente vê meu Instagram, pô, treinando isso, fica com medo de treinar. Fala, pô, se eu for na academia desse cara aí, é treino só para atleta, vou apanhar, porque muita gente tem medo de apanhar. Uhum. A gente brinca que o homem é muito vaidoso nessa parte. Pô, eu não vou me matricular no negócio que eu vou apoiar. Mas na verdade não é assim. Na verdade, a academia, ela atinge todos os públicos. Uhum. Desde o cara que quer treinar por hobby, quanto o cara que quer se desenvolver. O Rafael Casimiro, ele entrou no jiu-jitsu com 19 anos. Ok. Na verdade, 18 para 19. Ele treinava com o professor Jefferson nesse processo antes de montar a academia. E ele tinha 6 meses de Gil. Quando ele montou a academia,
Ele foi com o professor Jefferson, ele começou a treinar com o professor Jefferson de kimono e comigo sem kimono. E ele manifestou a vontade de competir. E a gente via que o moleque era diferenciado. O moleque é alto, o moleque é muito forte. O moleque tem uma característica de quieto, focado, disciplinado, veio de uma família fantástica. Então a gente já começou a ver esse moleque com outros olhos. Aí falei pro Rafael, você tá bem, cara, eu vou lutar o Mundial em janeiro, você quer lutar? Não, eu quero. Falei, cara, mas é um campeonato grande, é São Paulo, Ibirapuera, cara, lotado. Não, eu não, professor, eu topo. Beleza, vamos se inscrever. Conversei com o professor, o que vocês acham? Não, eu acho que o Rafael tá voando. Beleza, vamos escrever o moleque lá. E esse moleque acabou se tornando meu parceiro de treino, porque não é todo mundo que consegue ficar até 10 horas da noite na academia treinando, né? E ele começou a ficar bastante tempo comigo, com outro professor. E a gente via que realmente o moleque era diferenciado, cara. Um moleque com 1 ano de Gil tava batendo em cara que treina muito tempo, cara. Por mérito dele, de esforço dele. Daí falei, ô Rafael, beleza, mas tem 6 caras na tua chave, cara. Não vai ser fácil. Não, professor, vamos lá. Beleza. A gente viajou de ônibus, pegamos um hotel, porque a gente sabia que era um campeonato difícil. Eu tava naquele processo que lombar, então se eu fosse no bate-volta eu não ia conseguir lutar. Falei, mano, vamos, a gente pega um hotel com academia, um dia antes se alonga e depois vai pro combate. E esse Rafael foi. E ele, por ser faixa branca, foi um dos primeiros a lutar. E eu tava assim, puta, cara, o Rafael treina comigo e mais 2 professores. Porque ele treina todo dia, né? Falei, cara, eu acho que vai dar pane na cabeça dele. Porque vai chegar lá e falar, cara, esse professor me ensinou isso, aquele me ensinou aquilo, esse me ensinou isso. Vai dar merda. Mas beleza, vamos assistir, né? E ele foi. Na hora que ele começou a lutar, pô, o moleque parece que nunca tinha lutado. Parece que nunca tinha passado por uma situação de estresse, cara. O moleque calmo. Normalmente, quando a gente vai lutar as primeiras vezes, você nem enxerga a torcida, nada. Você fica morrendo de medo. E o moleque calmo, lutando, olhando pro tempo. Falei, cara, não é possível. E a gente gritava, Rafael, o cara tá defendendo a mão, ataca a cabeça. O moleque simplesmente finalizou 3 lutas e foi campeão mundial no primeiro campeonato da vida. Putz, que bacana isso. Eu olhei e falei, não acredito. O moleque é fera, cara. O moleque nasceu pro Gil. Passou um tempo, falei, Rafael, vou lutar o sul-americano. Você quer lutar o sul-americano? Não, eu quero. Foi lá e ganhou também. O moleque nunca perdeu sem kimono. Entendi. Aí a gente falou, cara, o moleque é extremamente talentoso. Só que daí, o que a gente ensina o Rafael? Pô, Rafael, você é um moleque que tem disponibilidade de treinar todos os dias e tem talento. A maioria dos seus parceiros de treino, eles não estão aqui pra ficar apanhando, pra gente falar o português claro. Os caras estão aqui pra desestressar. Uhum. Tomar um esfolinha uma hora ou outra faz parte do esporte, mas os caras não querem isso. Então você precisa ter um treino diferenciado de competição e deixar pra se testar dentro das competições. Pô, o moleque entendeu perfeitamente. Então a gente fala pra todo mundo que a nossa academia ela tá de portas abertas pra todo mundo. Quem quiser ser competidor vai treinar para isso. Quem não quiser também vai treinar com isso. O cara quiser aprender defesa pessoal, ele vai ser treinado para isso. Então, todo mundo pode treinar sem medo. Uma coisa bacana também é ver a participação da mulher hoje, né? Engajada também. Sim, com certeza, com certeza. De lutas, né? Artes marciais de maneira geral, né? A gente bate na tecla que o jiu-jitsu é a melhor luta de defesa pessoal para mulher que possa existir. Vou te dar um exemplo. Cara, todo mundo sabe dar um soco. Claro que quem treina tem uma técnica melhor, mas todo mundo sabe dar um soco. Aí você pega um monte de escola aí que ensina defesa pessoal, pô, se o cara vir pra cima, dá um chute na parte íntima. Ah, tá de brincadeira. Enfia o dedo no olho. Pô, não funciona, cara. Morde. Não. Se a gente pensar numa situação específica de estupro, cara dentro da perna da mulher, a mulher com a perna aberta, uma situação de estupro. Isso pra gente é posição de guarda. Então isso é uma coisa natural. Então, se a gente passar para a mulher, pô, as situações de agarrar por trás, abraçar, tudo faz parte do jiu-jitsu. Se você treinar e tiver a calma para agir, cara, vai se sobressair, não vai passar por nada de além do que essa situação ruim. Entendi. Então, o jiu-jitsu, por ser uma luta agarrada, ela acaba se tornando extremamente eficiente. O cara dificilmente vai chegar na mulher, vai dar um soco. O cara vai querer abraçar por trás, vai querer apertar lugar, vai querer puxar cabelo. E esse contexto de agarrar e se defender é jiu-jitsu, cara, não tem pra onde correr. E o jiu-jitsu permite que o fraco vença o mais forte. Isso é lei. Bacana. O nosso tempo vai se esgotando. O que você gostaria de deixar aí, né? Olhando lá para a lente da verdade,
para o pessoal que queira conhecer e tal, né? Entender um pouquinho mais desse mundo do jiu-jitsu. Sim. Primeiro eu queria deixar um convite para vocês que estão assistindo e se interessaram pelo jiu-jitsu. A nossa academia é BJJ Revolution, tem no Instagram, vocês podem me mandar algumas perguntas no Instagram também. Primeiro, o jiu-jitsu é uma excelente luta de defesa pessoal. Ela permite que o fraco consiga vencer o mais forte e ela te dá uma autoconfiança e uma disciplina que as outras não dão. E a gente está aberto para todos os públicos, desde a criança, a mulher, ao adolescente, à pessoa mais velha, ao competidor, ao por hobby, ao defesa pessoal. O jiu-jitsu ele abrange todo mundo e todo mundo tem condição. Não tem essa limitação. Eu não tenho gás, eu não tenho força. Não tem problema nenhum. Tudo é questão de treino, tudo é treinável. Fica aqui meu convite. E, mais uma vez, o agradecimento por poder estar aqui. Agradecer você, agradecer o Maico, né, que nos aproximou com certeza. aí, pôde proporcionar esse momento bacana para você. Com certeza. E dizer que o nosso espaço está aberto para você. Muito obrigado, muito obrigado. E agradecer você em estar levando o nome da nossa cidade aí, além das nossas fronteiras, né? Dentro do jiu-jitsu, quem curte, quem gosta, ouviu falar de Assis. Com certeza, com certeza. A gente tem bastante atleta que, não só eu, temos atletas que vieram antes de mim, que representaram muito bem. A gente tem alguns campeões mundiais e a Assis está muito bem representado. Bom, e o pedido que eu faço para você amanhã é dar um couro no Flavinho para mim lá, porque aquele cara é muito folgado. Joga ele no chão e fala, essa aqui foi o Marcão que comandou. Eu vou dar 2, um pro senhor e um por mim. É isso aí, obrigado, viu? Parabéns aí por tudo que você tem feito aí. E é isso, para você que curte a nossa programação, quem você quer ver sentado aqui no lugar do Guto, manda para mim e a gente vai estar, com certeza, acatando a sua opinião também aí, trazendo pessoas que fazem a diferença dentro da nossa comunidade. Continuando a nossa programação, entre em contato com a gente, meu telefone está aí no rodapé do seu vídeo, fala comigo, que eu quero estar com você também aqui junto com a gente contando a sua história. Até o nosso próximo encontro e acompanhe aí a Flash TV nas nossas redes sociais. Fique ligado.